Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. A nossa reflexão hoje vai estar embasada na questão 4 de O Livro dos Espíritos. Kardec assim pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E aí Kardec deixa um comentário. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Vamos refletir um pouquinho acerca então da questão 4. Kardec vive numa época que a ciência é positivista, ou seja, tudo para ser verdadeiro precisa de ser experimental em um laboratório, por exemplo. Existe a necessidade de uma prova empírica que toque os sentidos do homem. Então, falar de Deus tornou-se algo difícil. Teve ali no final do século XIX uma ruptura muito grande entre fé e ciência. Então, para Kardec, como cientista, como professor, como intelectual, era necessário embasar os seus argumentos, mas o seu conhecimento sobre Deus a partir daquilo que ele tinha. Então é por isso que ele pede uma prova da existência de Deus. E nós vamos lembrar que o Espiritismo não é somente uma religião, não tem dentro das suas bases somente o critério religioso, mas o científico e o filosófico juntos. E aí os Espíritos vão nos levar a essa reflexão de que se nós olharmos aquela premissa verdadeira, é evidente que aplicamos as ciências, principalmente as ciências na época, né, que Kardec teve essa resposta, nós vamos pensar que não há efeito sem causa. E para isso a gente pode procurar no universo inteiro respostas, mas sempre haverá perguntas sem resposta se não queremos encontrar em Deus as mesmas. Isso é tão antigo que o próprio Aristóteles, que até a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo fala um pouquinho sobre ele, sobre a sua obra, a consonância disso com o Espiritismo, vai remontar essa ideia no seu livro Metafísica. Ele vai remontar a ideia da necessidade de um primeiro motor que tudo dá origem. Nós chamamos esse primeiro motor de Deus. Para nos ajudar a refletir melhor sobre a questão 4 do Livro dos Espíritos, quem vai nos ajudar é Miranice. E ele fala assim que Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades aos sentidos mais apurados da alma. O que ele quer dizer? Que Deus é a superioridade, está acima de tudo. Então, nós sabemos que o mundo, né, na obra da criação existem 3 elementos: espírito, matéria e Deus. Deus não se confunde conosco, nem em sua natureza, em nada. Nós somos obra, Ele criador. E aí, Ele que está acima de tudo, vem a nós
que somos o mínimo do mínimo para nos ajudar, para contribuir, para fomentar a nossa evolução. E aí Miramês continua assim que o Senhor é a ponte de comando de todas as religiões, em feição em que estas podem se expressar onde foram chamadas a servir. Então, as religiões são formas distintas de chegar a Deus. São formas distintas de educar a alma de seu adepto para que se reforme intimamente, se faça um espírito melhor e esteja mais próximo do Criador. Não existe religião sem propósito. Não existe religião ruim. Existem religiões diferentes frente às necessidades de seus adeptos como uma ferramenta de serviço do Pai. Então não existe motivos para criticarmos ou sermos criticados quanto às opções religiosas que cada um de nós na humanidade fazemos. Temos é que ter a consciência de que cada um se encontra no lugar devido e necessário ao seu espírito. Não existe alguém na face da terra que não crê em Deus. Existe sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade, por orgulho e ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. E aqui a gente vai entrar a respeito daquelas pessoas que negam a existência de Deus. Quando nós falamos das pessoas que não acreditam em Deus, Miramês vai falar que isso não é verdade. Porque existe uma ideia nata, que a gente nasce com ela, da existência de Deus. Essa ideia de Deus habita cada ser da criação. E para Miramês, existem pessoas que não se aconchegaram a esse amor paterno de Deus. Tem pessoas que não se deixaram ser tocadas por esse amor paternal de Deus, motivadas pelo orgulho, pela ignorância, pela necessidade ou pelo querer de ser o próprio Deus, querer ter o controle de tudo, ou por achar que tem um poder tamanho ou influência tamanho. Mas sabe o que a gente vem vendo dentro das casas espíritas? É que as pessoas que negam a existência de Deus, no passar dos anos, vão se aconchegando à fraternidade, à comunicação dos espíritos, à realidade espiritual, porque vem com o tempo que um edifício, por maior que seja, por mais belo que seja, sem alicerce cai. Infelizmente, é na queda moral, é na queda física, é no problema, é na dor, ou pela reflexão, essas pessoas vão chegar à compreensão de Deus. Infelizmente, percorrem um caminho maior, porque antes tem que domar o orgulho e a ignorância em si para se aconchegar melhor a Deus. Não quer dizer que todos nós que cremos nele não sejamos orgulhosos e ignorantes, não. Mas já demos passos a domá-lo para sustentar a nossa fé. Ainda estamos longe de vivermos sem orgulho e sem ignorância. Quando rompermos esses vícios da alma, nossa fé será ainda muito maior. O nosso conhecimento de Deus será muito maior. E é sobre isso que Miramês continua falando. Que com o passar do tempo, nós nos aproximamos mais de Deus. E por que isso acontece? E aí ele explica assim, não é que o Senhor se encontre mais ou menos longe. Ele está no mesmo lugar. Nós outros é que pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. Então, nós somos espíritos em progresso. Evoluímos o tempo todo. Crescemos gradativamente. E isso nos dá a oportunidade de crescermos, de melhorarmos,
de reformarmos o nosso interior. Então não é Deus que muda, porque Ele é imutável. Nós que mudamos frente a Deus. Nós tomamos a consciência de nos aproximar dEle. Nós fazemos mais esforços para mantermos uma sintonia maior com o alto. Então, e essa prova da existência de Deus? E aí Miramês fala assim, se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Desde a criação do nosso mundo, que tem inquirido, né, tem sido questionamento dos grandes cientistas, desde a criação do universo, desde a do ilimitado conhecimento a respeito dos mundos que os cientistas têm descoberto, desde o conhecimento do microcosmo, ou seja, daquelas partículas mínimas. Nós não conseguimos chegar a tudo sem Deus. Ele é criador de tudo. Ele é a inteligência suprema. E aí, nós somos convidados mais uma vez por Miramês a olhar para a gente. Ele fala assim que o corpo físico é a síntese do universo. É a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. Então, se nós queremos realmente achar uma prova da existência de Deus, olhemos para nós. Se nós meditarmos na perfeição que é o nosso corpo e o funcionamento dele, quem o criou? É muito pouco a resposta de que uma concepção entre células, o desenvolvimento celular, é muito pouco para explicar. Quando percebemos a complexidade da nossa mente, é muito pouco para falarmos que é apenas sinapses do sistema nervoso. Quando falamos do quanto somos capazes de fazer e de ser, chegamos a Deus. Quando nos entendemos participantes desse universo divino e que somos convidados a termos harmonia com Ele, então nos percebemos mais uma vez que somos obras de Deus e por isso Deus existe. Mais uma prova de que Deus existe. E hoje eu queria te convidar para pegar aquele mesmo papelzinho que a gente falou em outros dias. Mas esse desafio é para você observar durante o dia as provas da existência de Deus na sua vida. Então você vai anotar um exame de consciência lá no final do dia 3 coisas, três momentos, 3 circunstâncias, onde Deus se manifesta durante seu dia. Porque termos a consciência de sua existência não é tão difícil quanto percebermos a sua ação por passarmos despercebido durante o nosso dia com um olhar desatento para as questões da fé no cotidiano. Então, vamos usar desse recurso para percebermos não só que Deus existe, mas como Ele age em nosso benefício. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos nós um bom dia.